Você já se perguntou se Jesus realmente existiu? E se ele existiu, qual é a verdadeira história de Jesus? Afinal de contas, por que nós sabemos da história de Jesus apenas quando ele tinha 12 anos e quando ele começou a sua missão aqui na Terra? O que Jesus ficou fazendo esses 16 anos? Será que esses 16 anos que Jesus estava ausente, Jesus estava na Índia? Jesus estava aprendendo alguma doutrina budista e isso refletiu no seu comportamento quando esteve conosco ensinando os evangelhos? Venha conosco em mais um vídeo aqui nesse canal Falando de Deus e hoje nós vamos aprender o que o budismo tem a nos oferecer em relação a Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus possa nos dar sabedoria e graça em mais um estudo aqui nesse canal Falando de Deus. Que a gloriosa paz do nosso Senhor esteja inundando a sua vida e a sua casa, como nós havíamos prometido. Nós iríamos começar agora um estudo falando, afinal de contas, quem é Jesus Cristo? Eu tentei fazer um vídeo aqui, mas fica muito difícil porque, como eu havia prometido para vocês no vídeo passado, eu quero apresentar uma coisa bem didática a vocês, porque eu não quero mais ver o que está acontecendo nos dias de hoje e que foi justamente o vídeo que eu apresentei, o vídeo passado, que muitas pessoas estão perdendo a fé em Deus, a fé no Evangelho, por conta das suas raízes. Essas pessoas não têm uma base sólida no Evangelho. Essas pessoas, infelizmente, é aquela sementinha que caiu na beira do caminho e aí veio os pássaros e comeu e elas simplesmente esqueceram tudo que elas receberam. O que acontece? Eu resolvi, então, teve uma noite que eu perdi o sono e eu simplesmente estava falando, Senhor, já vai fazer um mês, eu estou tentando montar um estudo falando sobre o Senhor e eu não consigo, é muita informação, está dando mais de 5 horas e está muito chato, eu também não posso falar nada emocional, eu tenho que trazer base histórica, fatos, porque as pessoas, elas simplesmente não têm raízes. E veio uma palavra no meu coração e imediatamente eu recebi essa palavra, acordei, comentei isso, né? Que Deus colocou no meu coração de eu compartilhar quem é Jesus, tirando uma visão das principais religiões que nós temos no mundo. Quem é Jesus no budismo? Quem é Jesus no hinduísmo? Quem é Jesus no islamismo? Quem é Jesus no espiritismo? Quem é Jesus no judaísmo? E quem é Jesus no cristianismo? Eu vou apresentar todos esses estudos a respeito de Jesus, mas numa visão que eu não venha
denegrir a ninguém, que eu não venha ofender a crença de ninguém, apenas usando fatos históricos e quais são os materiais que eu irei usar. Para falar, né, do budismo, eu estou usando o próprio livro, né, as próprias histórias budistas. Eu tenho que respeitar, né, as histórias de cada religião. E para falar sobre Jesus Cristo, eu vou usar aquilo que eu tenho de material mais rico, que eu creio, que é a Bíblia Sagrada e o livro de um historiador muito conhecido em toda a pesquisa histórica, que é o Flávio José. Então, vai ser o Evangelho de Jesus Cristo e vai ser o livro desse historiador Flávio José que eu vou usar para falar sobre Jesus Cristo. Antes que muitas pessoas digam que a Bíblia não vale de nada e que esse livro de Flávio José também não vale de nada, eu quero deixar bem claro aqui a vocês que qualquer escavação que aconteça nas regiões de Jerusalém, de Israel em si, todo o historiador, se alguém tiver aqui que tenha uma referência que eu esteja mentindo, porque todo historiador sensato sabe que eu não estou falando a mentira, eles têm em uma mão a Bíblia e na outra o livro de Flávio José. E por incrível que pareça, todas elas são bem-sucedidas, porque a Bíblia diz, e esse historiador Flávio José, que era contemporâneo na época, né? Os locais exatos de onde ocorria certos eventos. Então, todos os historiadores usam como referência a Bíblia e o livro do historiador Flávio José. Então, não posso dizer que a Bíblia está mentindo, nem tampouco que Flávio José está mentindo. Agora, quanto aos livros das outras religiões que eu irei usar, tanto espiritismo, budismo e por aí, né? Eu não tenho muitas bases, se são verdadeiros ou não, mas independente de serem verdadeiros ou não, eu irei respeitá-lo, assim como eu desejo que todos respeitem quando falam da Bíblia Sagrada. Então, eu vou apresentar aqui a vocês não a visão que o cristianismo, que a igreja eclesiástica me mostra, mas a visão do verdadeiro Cristo que eu quero apresentar a todos vocês. Então, no final desses 6 vídeos, eu vou apresentar o verdadeiro Cristo que nos esconderam e que ainda até hoje fazem de tudo para nos esconder. E uma outra observação que eu quero fazer, principalmente para os cristãos, eu vou deixar para apresentar Jesus Cristo na visão cristã no final. Eu vou falar com os meus irmãos, então eu vou deixar para o final para pegar logo, né? Para ir amaciando e no final eu pego com vocês. Então, mas o vídeo de hoje nós vamos falar apenas a visão do budismo em relação a Jesus Cristo, ok? A ideia desse vídeo não é ferir nenhuma crença, nenhuma religião. A ideia desse vídeo é trazer uma resposta clara da pessoa de Jesus Cristo, não apenas por filosofias, palavras bonitas, mas trazer historicamente e com bases sólidas e racionais também quem é Jesus Cristo. Então eu vou trazer contextos e vou fazer comparações para que vocês em casa possam tomar suas conclusões, tá bom? Então não quero ferir a ninguém, tenha isso em mente e eu vou me ater a não dar a minha opinião, tá bom? Então vamos lá. Jesus, por isso que eu tive que dividir esses vídeos em 6 partes, é a pessoa mais comentada em todo o mundo e em todas as eras, desde o primeiro século, né? Antes da vinda de Cristo, ele já vinha sendo anunciado não somente para os judeus, mas ele vinha sendo anunciado em várias religiões, como o mensageiro da luz que estava para vir, e nós vamos falar cada um de acordo com o vídeo estipulado para o dia. Então Jesus é a pessoa mais polêmica, né? Todas as religiões, o mundo todo, ou rechaça ele ou glorifica ele. Mas afinal de contas, quem é Jesus Cristo? O porquê essa pessoa tão importante tem impactado não somente o mundo ocidental, mas ele tem impactado todos os povos. Para que nós comecemos
é necessário que eu apresente primeiro o que é budismo. E vou deixar para o final a respeito de Jesus Cristo em relação ao budismo, ok? Mas o porquê nós temos que estudar o budismo? Para eu falar sobre Jesus Cristo. Primeiro, porque há uma lenda que no período que a Bíblia não narra a história sobre Jesus, que compõe quando ele tinha 13 anos até os 30 anos, nós infelizmente não temos nenhum respaldo bíblico que nos diga o que Jesus ficou fazendo após os 12 anos. Nós vemos na Bíblia que Jesus apareceu aos 12 anos lá no templo, certo? E depois acabou, nós não sabemos mais nada. Quando nós passamos a saber alguma coisa sobre Jesus, ele tinha 30 anos de idade. Então, os indianos, da onde surgiu o budismo, dizem que Jesus, nesse período, esteve na Índia aprendendo o budismo. Mas nós hoje vamos apresentar certos comportamentos de Jesus e vamos ver se essa informação bate. Por quê? Porque historicamente nós não temos nenhum fato, nenhuma coisa palpável, nenhuma coisa que a gente fala, é verdade, Jesus Cristo esteve na Índia, para que nós possamos dar base a essa lenda. Existem algumas pessoas, alguns monges da Índia que afirmam que Jesus Cristo esteve lá, que Jesus Cristo aprendeu com os monges daquela época a meditação e outros comportamentos. E eles disseram que eles tinham tudo isso comprovado em pergaminho, mas devido a saqueadores, eles simplesmente esconderam e ninguém mais sabe aonde estão essas provas. A outra lenda diz que pessoas lá no Vaticano, porque nós sabemos, e ninguém é leigo a respeito disso, que o Vaticano esconde vários documentos a respeito da história de Jesus. Só que o Vaticano afirma de pés juntos que Jesus nunca esteve na Índia e que todos os documentos que lá tem são os mesmos que dão respaldo que estão escritos nos 4 evangelhos. Então, o que nós temos para afirmar se essa lenda a respeito da ida de Jesus à Índia e ficar dos 16 anos lá é verdade? Como nós podemos saber se isso não foi apenas uma história montada? Nós só podemos analisar esse fato através do comportamento de Jesus. Então será o comportamento e a fala de Jesus é que irão nos mostrar se realmente ele esteve na Índia aprendendo com os monges. E é o mais interessante que essas pessoas dizem que Jesus foi à Índia fugido dos seus pais. Por quê? Porque quando ele saiu aos 12 anos lá do templo em Jerusalém, que ele estava conversando com os senhores da lei, e que quando sua mãe, quando seus pais chegaram, o viram lá e ficaram espantadíssimos com o tamanho conhecimento e desenvoltura que ele estava falando com os senhores da lei, reza a lenda que Jesus ficou muito famoso por conta dessa explanação e de tamanha sabedoria, ao ponto dos homens daquela localidade oferecerem as suas filhas em casamento para Jesus. Então, Jesus ficou tão atribulado, com tanto assédio e com tanta gente oferecendo suas filhas e muitas pessoas querendo extrair mais dele, que ele aproveitou alguns vendedores, algumas caravanas da rota da seda para ir à Índia escondido. E no meio desses vendedores, ele pegou carona e chegou à Índia, e lá se desenvolveu a sua espiritualidade. Só que
Reza a lenda que Jesus cresceu tanto em conhecimento lá e ele falava tantas coisas que já estava começando a incomodar os monges e os sacerdotes daquela região, principalmente da religião hindu, que justamente nós vamos falar no próximo vídeo. Então, o que aconteceu? Eles planejaram lá, eles estavam tão incomodados com a verdade de Jesus e contrataram algumas pessoas para matar Jesus. Por conta disso, Jesus, sabendo que estava sendo procurado para morrer, Jesus voltou para a Palestina, porque ele sabia que era lá que estava o seu destino, que é a cruz. Mas, se isso é verdade, e Jesus esteve todo esse tempo na Índia, nós precisamos então conhecer o budismo, porque é a religião de hoje. A Índia não só professa o budismo, como o hinduísmo, porém hoje nós vamos aprender o budismo e vamos ver se tem algum comportamento de Jesus que valida essa informação de que ele passou 16 anos na Índia. Vamos lá? Então agora vamos aprender o que é de fato o budismo e ver se há ou não um comportamento em Jesus em relação a isso. Primeiro, o que é o budismo? Muitas pessoas dizem que o budismo é um estilo de vida e não uma religião. Eu discordo em gênero, número e grau, porque o budismo há várias ramificações, eu vou falar lá no final, ok? Mas quais são os países que professam o budismo? Hoje a gente vê muito o budismo em alta no Brasil. Mas quais são os países que deu essa expansão do budismo? O budismo ele nasceu na Índia. E o seu fundador foi Siddhartha Gautama. O budismo logo teve uma expansão imensa no Tibete. E muitas pessoas acham que foi lá que surgiu o budismo. Mas não. O budismo surgiu com o Siddhartha Gautama na Índia. Então, após a sua morte, houve uma expansão assustadora dessa religião, não somente na Índia, como no Tibete, como eu já falei, mas no Japão, na China e na Tailândia. Antes de Siddhartha Gautama nascer, a Índia estava passando por um fervilhão de crise na identidade religiosa. Naquela época, a Índia era dividida em castas. 4.000 anos antes, a Índia foi inundada por uma sociedade nômade ariana. E essa sociedade, ela simplesmente trouxe consigo a sua cultura, fazendo mais ainda a Índia ter uma divisão em sua sociedade. E como ela era dividida? Ela era dividida em Brahmins. Os Brahmins eram os sacerdotes que ofereciam os sacrifícios feitos com animais a Deus. Elas eram divididas pelos Kshatriyas, que compunham os governantes e os soldados. Elas eram divididas pelos Vaisyas, que eram os camponeses ou os criadores de gado. E ela era dividida pelos Sudhis, que eram os escravos e os marginais daquela sociedade. O Siddhartha Gautama, ele estava justamente compreendido no segundo grupo, que eram justamente os Kshatriyas. Eu tenho um problema, me desculpa, mas eu tenho um problema em pronunciar nomes corretos, mas tá aí o nome que vocês leem direitinho, tá bom? Até nome de amigos eu erro, eu tenho muita dificuldade com nomes, me desculpa. Mas eu vou dar o melhor de mim para que vocês entendam. É interessante vocês saberem aqui que essas classes elas não se misturavam. Uma pessoa nobre geralmente casava com outra pessoa nobre para que perpetuasse a sua geração pura. Mas o que aconteceu? E quem é Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama, ele nasceu em 563 a.C. Ele nasceu em Lumbini, aos pés do Himalaia, e que hoje nós conhecemos como o Nepal.
Quando a mãe de Siddhartha estava grávida, ela teve um sonho. E nesse sonho aconteceram alguns fenômenos muito interessantes, mas só para tornar o vídeo mais rápido, ela viu que um elefante entrava em sua barriga. Ao acordar, ela levou esse sonho aos sábios daquela época. E todos eles disseram que o sonho estava dizendo que o filho que ela teria seria um homem santo. Ao ouvir isso, o pai de Siddhartha Gautama logo ficou preocupado, porque ele, como rei, ele não queria o seu filho sendo um homem santo. Ele queria o seu filho o substituindo após a sua morte. Então o que aconteceu? A criança nasceu, ele simplesmente começou a manipular a vida dessa criança para que a predição não se cumprisse. O que ele fez? Ele encheu Siddhartha Gautama, Siddhartha é o nome particular dele, Gautama é o nome de família. Ele encheu esse jovem de muitas riquezas, afinal ele era o rei. E ele simplesmente não deixou o jovem entrar em contato com o meio, com o mundo fora os portões do palácio. Ele entendia que ele protegendo o seu filho nunca iria ver as mazelas do mundo e nunca ia se sentir inclinado para as coisas espirituais. Então o que ele fez? Ele construiu alguns castelos para que o seu filho, quando se cansasse de um, pudesse ir a outro. Por exemplo, no verão ele tinha um castelo diferente, no inverno ele tinha outro castelo diferente, na época de chuva ele tinha outro castelo. Então a vida dele era bem dinâmica em relação às estações, para que, se essa estação não é confortável para o meu filho, então eu dou um outro castelo em outro lugar para que ele nunca se sinta desconfortável ao ponto de ir para além do muro do palácio e ver a realidade da vida. O que aconteceu? Ele também encheu o filho de prazeres. A atividade sexual de Siddhartha Gautama começou muito cedo. Então, antes dos 16 anos, ele já tinha uma vida ativa, uma vida sexual muito ativa, ao ponto dele se envolver com várias jovens lindíssimas em quartos totalmente decorados eroticamente, a fim de ele se seduzir ao ponto com esse mundo e nunca se sentia inclinado a largar os prazeres. Quando ele completou 16 anos, o pai dele deu a prima como esposa para que ele viesse a casar e dela ter filhos. E de fato, Siddhartha Gautama casou com 16 anos e teve logo em seguida um filho. Só que até os 29 anos de Siddhartha Gautama, ele simplesmente estava sob o domínio do pai. Ele nunca saiu dos portões do palácio. Ele nunca viu um sofrimento. Ele nunca viu de perto a realidade que o povo daquela região estava passando. Quando completou 29 anos, Siddhartha Gautama simplesmente se cansou e resolveu, contra a vontade do pai, e passear nas redondezas, ao redor do palácio. Nesse passeio, Siddhartha Gautama teve 4 acontecimentos que impactou e mudou completamente a vida dele. Na primeira visão, ele simplesmente viu um homem idoso, totalmente corcunda, a pele totalmente murcha e com total dificuldade para caminhar. Ele achou aquilo um absurdo, porque ele nunca tinha visto uma pessoa naquele estado, uma pessoa idosa, mas com a carne tão degradada. Então ele questionou isso ao seu companheiro, que estava guiando ele nesse passeio. Mais à frente, ele teve uma segunda experiência. Siddhartha Gautama simplesmente viu uma pessoa
doente. Ele viu um homem e esse homem estava andando com muitas dificuldades e ele sentia muita dor. E ele questionou isso também ao seu companheiro. E o seu companheiro dizia: não, isso acontece com todos os homens, mas o príncipe não precisa se preocupar, que o príncipe nunca passará por isso. Mais à frente, Siddhartha Gautama teve uma outra experiência que ele ficou terrivelmente abalado. Ele viu um cortejo fúnebre e nesse cortejo fúnebre as pessoas estavam chorando desesperada pela morte do ente querido. E Siddhartha Gautama nunca tinha visto nenhum morto. Ele nunca tinha visto nenhuma pessoa chorando e ainda mais desesperada. Aquilo mexeu tanto com ele que ele percebeu que a vida tem fim. E ele começou a ter crises e a se questionar. E o companheiro dele, após a sua pergunta, disse que esse era o destino de todos os homens. A quarta experiência, naquele mesmo dia, mais à tarde, ele estava dando continuidade ao seu passeio, às suas indagações e tudo o que ele viu. Ele vê uma pessoa pedindo esmola. Ele simplesmente viu um mendigo. E esse homem estava sentado, mesmo pedindo esmola, ele tinha o seu semblante em total paz. Ele estava sentado com a coluna ereta e simplesmente em paz, tranquilo, como se o fato dele estar naquele estado não estivesse incomodando. E ele achou isso muito interessante. Ao voltar ao palácio, Siddhartha Gautama começou a questionar tudo o que ele viu. Lembrando que o pai, durante 29 anos, havia o protegido para que ele não visse as mazelas do mundo e não se inclinasse a ter uma vida santa como havia predito os sacerdotes daquela época. Só que Siddhartha Gautama começou a questionar essas dúvidas aos sacerdotes. E eles não tinham as respostas para os seus argumentos. Então, o que aconteceu? Nessa mesma idade, aos 29 anos, ele, durante a noite, quando todos estavam dormindo, ele simplesmente viu a sua esposa e seu filho ao lado dela. Ele não tocou neles, não se despediu deles, apenas silenciosamente saiu do palácio como fugitivo. Siddhartha Gautama simplesmente abandonou o reinado dele, as luxúrias dele, tudo o que ele conquistou e tudo o que ele ainda iria conquistar, porque ele só tinha 29 anos, para buscar as respostas para todo o questionamento que ele estava tendo naquele período e que nenhum sacerdote conseguia responder. Naquela época era normal, não foi uma ideia somente de Siddhartha Gautama sair de casa. Era normal as pessoas saírem para ter uma resposta às suas crises existenciais. Não esqueça que eu falei para vocês que naquela época a Índia estava passando por um fervilhão de ideias religiosas, de questionamentos religiosos. Muita gente, assim como Siddhartha Gautama, não aguentava mais os sacrifícios feitos pelos sacerdotes, onde envolvia muito sangue e animais mortos. Então eles começaram a questionar: será que é isso mesmo que Deus quer? Então não somente Siddhartha Gautama queria esse questionamento, né, e já estava cansado desses rituais cheios de sangue, como outras pessoas também estavam. Então não era apenas exclusividade dele esse sentimento de buscas incessantes por uma resposta. Aqui, esse fato de sair de casa era normal naquela sociedade nessa época. Então ele fugiu. Ele conheceu um monge
E 2 desses monges eram super famosos e passaram todo o conhecimento que tinha para Siddhartha. Só que Siddhartha simplesmente ele não estava satisfeito. Ele estava com uma crise existencial tamanha que nenhuma resposta que ele havia recebido ainda satisfazia os seus questionamentos. O que ele fez? Ele resolveu procurar essas respostas sozinho. E durante 6 anos, ele simplesmente praticou o jejum mais severo que você possa imaginar. Ele simplesmente entendeu, naquela visão que ele tinha visto daquele homem magro, sentado, mendicando, pedindo esmola, ele viu que aquele homem estava sereno, aquele homem mesmo com as suas necessidades básicas em falta, ele mantinha a paz. Então ele entendeu que um dos motivos para ele achar resposta, o porquê o homem morre, o porquê o homem se deteriora, o porquê o homem adoece, o porquê o homem sofre, ele entendeu que a resposta estaria no martírio da carne. Então o que ele fez? Ele simplesmente disse que ele iria achar essas respostas e quando ele obtivesse essas respostas, ele iria espalhar para todo mundo o segredo de sobreviver a esses 4 questionamentos que afligem toda a raça humana. E o que ele achou por bem fazer através daquilo que ele viu daquele homem me pedindo esmola? Martirizar a carne dele com jejuns totalmente severos. Então, durante 6 anos, ele praticou um jejum que deixou ele em pele e osso. Ele passou a comer apenas uma refeição durante o dia. Mais tarde, ele simplesmente passou a comer uma única refeição a cada 2 dias. E assim ele foi alternando até que ele apenas comeu uma única refeição a cada 15 dias. Nesse período que ele martirizava a sua carne, ele também fazia experimentos para testar o porquê o ser humano tem medo. Então ele costumava ir a cemitérios e a deitar em defuntos ou em esqueletos e ficar lá deitado para entender o porquê nós, seres humanos, sentimos medo. Como ele não obtinha nenhuma resposta para suas dúvidas, ele simplesmente passou a comer um único grão de arroz a cada dia. Ele mesmo diz, em sua fala, ele confessa que ele pensava quando estava tocando a pele dele, que ele pensava que estava tocando a pele dele, mas que na verdade ele estava tocando a própria coluna. De tão magro que ele estava. O que aconteceu? Ele simplesmente viu que aquele jejum radical que ele estava fazendo não trazia a solução para suas dúvidas, para a sua crise existencial. Então ele voltou a comer. Um dia, ele estava na beira de um rio caído e uma jovem passou e viu ele lá no rio caído e ofereceu a ele um punhado de arroz e leite. E após alguns dias, recobrando as suas energias após esse jejum severo ao longo desses 6 anos, ele simplesmente tomou uma decisão. Ele recobrou as suas energias e ele, caminhando em direção a uma figueira, ele fez um assento feito de capim e sentou-se embaixo da figueira. E ele disse que só sairia dali após conseguir a resposta para as suas indagações.
Ele ficou ali alguns dias. Diz os livros que ele naturalmente, sem ninguém mandar, ele cruzou as suas pernas e relaxou suas mãos em seus braços, fechando os seus dedos nos sinais do budismo, que nós já sabemos, e fixou os seus olhos em apenas um ponto, abaixo, aproximadamente 45 graus. E nesse momento, um demônio da Índia chamado Mara começou a trazer à memória dele tudo o que ele vivenciou no palácio. Todas as luxúrias, todo o sexo, todas as orgias, todo o prazer que ele tinha, todas as riquezas. E ele nada disse. Apenas calado estava, calado ficou. E todas as vezes que via um pensamento, um ataque de Mara, desse demônio, ele simplesmente desviava esses pensamentos, bloqueava a mente dele para não pensar em nada, ou simplesmente substituir esse pensamento com outros pensamentos, ajudado pelo som da natureza que o cercava. O que aconteceu? Após alguns dias, ele entendeu, ali sentado embaixo da figueira, o porquê o ser humano passa por esses 4 problemas de degradação, chegando à morte. Então, na idade de 35 anos, Siddhartha Gautama senta embaixo dessa figueira e ali permanece alguns dias, buscando respostas aos seus questionamentos. E após alguns dias, ele tendo esse ataque mental por esse demônio chamado Mara, ele simplesmente encontra o conhecimento, a luz, e ele se torna o Buda, que significa o conhecedor, o iluminado, e surgindo a partir desse momento a religião budista. A partir de então, ele entende que ele tem todas as suas respostas e ele começa a divulgar essa doutrina para todas as pessoas e passa a ter adeptos. Eu não estou aqui para dar minha opinião e dizer se ele conseguiu as respostas ou não para as suas dúvidas, as suas crises existenciais. Eu estou aqui para apontar a vocês o que Jesus tem a ver com isso. O que Jesus tem a ver com essa lenda de que ele foi até a Índia aprender o budismo. É interessante que nós saibamos que a religião budista, ela diz que Siddhartha Gautama não será o último Buda. Há vários outros Budas. E é por isso que a gente vê várias imagens de Budas diferentes. Eles dizem que todos aqueles que alcançam esse Nirvana, ele se torna automaticamente um Buda. Então, o budismo hoje, ele segue a crença ensinada pelo Siddhartha Gautama. E o objetivo de todo o budista é atingir o Nirvana. E o que é Nirvana? O objetivo de todo o budista é parar de reencarnar. O budista, ele acredita em reencarnação, independente do que você foi na geração passada, você, quando morrer, vai tornar a reencarnar. E a reencarnação nada mais é do que um ciclo de sofrimento, onde cada etapa da vida dela ela vai sofrer de acordo com o que ela fez anteriormente. E eles dizem que a pessoa só para esse ciclo de reencarnação quando ela atinge o Nirvana. E o que é o Nirvana? É a plenitude máxima de desapego das coisas materiais. Então, quando uma pessoa se torna totalmente desapegada das coisas materiais, que foi o que Siddhartha Gautama fez, né? Se desapegou a todas as coisas materiais, e ela passa a controlar os sentimentos dela,
ela chega a uma etapa que ela não precisa mais voltar à Terra reencarnado. E ela, a partir daquele momento, passa a ser parte do todo, do cosmo. Mas independente da pessoa reencarnar ou não, o homem, ele é parte desse cosmo. E a religião budista não traz a ideia de um Deus criador. Ela diz que tudo foi criado pelo cosmos, os seres humanos participam desse ciclo e é um ciclo eterno que só quem atinge o nirvana consegue quebrar e alcançar a plenitude de não voltar mais a essa terra e sofrer. Agora, eu faço uma pergunta. O que Jesus Cristo tem a ver com isso? Como eu já falei no início desse vídeo, os indianos dizem que Jesus, no período da adolescência até os seus 29 anos, ele estava na Índia aprendendo esses conceitos que Buda deixou, que Siddhartha Gautama deixou. E um desses conceitos é meditar. Eles diziam que quando Jesus saía para o deserto, para o monte, ele iria fazer a prática da meditação. E muitos outros conhecimentos que ele aprendeu na Índia, ele levou para a Palestina quando ele retornou para começar a missão dele. Agora eu vou apresentar a vocês um vídeo falando justamente essa história de que Jesus foi lá. E nós vamos ver nesse vídeo que os próprios budistas não têm um acordo, não têm uma visão favorável dessa lenda. Os próprios budistas dizem que essa história aqui não é verdadeira. Vamos lá? Eu quero que você assista esse vídeo. Esse vídeo é um de tantos outros apresentados na internet, mas eu achei ele mais interessante e mais didático. Então, para vocês verem o que anda circulando, para que quando alguém apresentar uma informação a vocês não sejam leigos e saibam o que está acontecendo. O que acontece? Esse homem que fez é um pesquisador. Ele simplesmente era cristão e ele no exercício da catequese ele fez uma pergunta a um dos professores. Professor, aonde Jesus estava dos 13 anos aos 29 anos? E os professores não souberam responder. Os que respondiam diziam, não é importante, porque se fosse importante, nós saberíamos através da Bíblia. Mas essa angústia, essa crise existencial também começou a surgir no coração dele e ele começou a pesquisar a respeito do paradeiro de Jesus nesse período de silêncio que não é relatado na Bíblia. Foi quando ele descobriu, através de alguns jornais, que Jesus havia ido para a Índia no período da adolescência dele até a juventude. E ele viajou até a Índia para saber se isso era verdade ou não, a fim de obter essa resposta que os seus professores lá na catequese não conseguiram responder. Nós vamos assistir esse vídeo e depois nós vamos voltar e vamos comparar se isso realmente procede através dos comportamentos de Jesus apresentado nos evangelhos. Vamos lá? It's certainly a possibility that the teachings of Jesus are closer or sound closer to what we think of as Indian teachings. One can't assume that the ancient world was a simple one. It was a very cosmopolitan one. There was a great deal of travel. It's certainly possible, as some people say, that Jesus had traveled to India.
I happen to think it's not very likely for a village rabbi. One can't outrule it as a possibility because we just don't know. All human history divided by his birth, BC AD. This is no small case. An investigation into the past of one of the most influential persons in history. By this time you realize what you might be getting into, but it doesn't add up. Why a file on Jesus? You read on. Adventurous early life, fled with parents to Egypt after father had a dream, returned to Nazareth an unspecified number of years later, was baptized by a cousin, John, traveled extensively with a band of 12 disciples for about 3 years, preached, healed the sick, raised the dead, orthodox position, rose from the dead on the third day, taught disciples 40 days, then disappeared from their sight in a cloud, ascended into heaven, and sat on the right hand of God. The file. It is full of unanswered questions. No record of his existence made during his life. If made, did not survive. Nothing he may have written survived either. No record of what he looked like, height, weight, color of hair, or eyes. Few details about his childhood. Little information about his family and home life. No record of any kind about where he was or what he was doing from age 12 to 30, a period called the lost years of Jesus. I was a student at the University of Alaska at Fairbanks. I graduated with a Bachelor of Arts degree in Speech Communications and a minor in secondary education. I got my teaching certification. Most of my adult life I taught English as a second language, ESL, and I taught ESL in many different foreign countries, including in the Peace Corps in Afghanistan. This is the first newspaper article that I wrote about India. This was after my first trip to India when I was in the Peace Corps in Afghanistan. Here's a paragraph in the article concerning Kashmir and a mention about Jesus in India. And the paragraph says, also while in Kashmir, I met a newspaper editor who had written a book, Christ in Kashmir. From his researches, he believes that Jesus of Nazareth visited India in his youth. He cites numerous historical records dating back 2,000 years to prove his point. And just that short paragraph got me into a lot of trouble at that time. People in my hometown of Lampasas criticized me and just basically thought that it was stirring up trouble to even look at any evidence about Jesus in India. On Sunday mornings, where we would come to the place in the life of Jesus, where Jesus was 12 years old, it was the feast of the Passover, and Jesus had disappeared from his parents, and Mary and Joseph had gone looking for Jesus, and they found Jesus with the learned Jewish priests, the learned doctors of the law, and Jesus, as we know, was giving very scholarly, very spiritual, and profound answers to their most difficult questions. And after that, we have in the Gospel of Luke the one transitional verse, that Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and man. And then Jesus was 30 years old, he was at the River Jordan, and he was being baptized by John the Baptist. I would ask my Sunday school teachers, well, what happened during that 18 years that was covered by just one verse? Where was Jesus from that time, the age of 12 years old to the age of 30? And the Bible school teachers would just basically say, well, God does not want us to know about that. And Jesus increased in wisdom and stature, and in favor with God and man. Now, in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, the word of God came unto John, the son of Zacharias, in the wilderness. Now, when all the people were baptized, it came to pass that Jesus, also being baptized, and praying, the heaven was opened, and Jesus himself began to be about 30 years of age.
It's frequently referred to as the hidden years, and I think mainstream Christian churches have assumed that he was growing up in Palestine. He was being raised by his mother Mary and by Joseph. I would have to say that he was with Joseph and Mary growing up. As boys grow up, probably mischievous at times. I don't see him as being anything other than just a normal human being, because that's the form he took. People have said, how could Jesus have traveled to India? What route was available? And the answer is the most famous trade route in the world, the Silk Road. The Silk Road was an ancient caravan route between China and the Mediterranean. The ancient route could be covered in about 1 year, walking in about 10 miles a day. You could cover a distance of around 4,000 miles from Israel to India in about 1 year. When a person becomes possessed by the need to answer a single question, for example, the question of where Jesus was in those years where there's no description of him in the New Testament, the harnessing of basic human curiosity is involved. And Socrates said, I am commanded by my God to go around and ask my fellow Greeks difficult questions. Even if you will kill me for doing so, I will not stop asking difficult questions. I'm Brother Chidananda. I'm a monk of Self-Realization Fellowship and disciple of Paramahansa Yogananda. I've been a monk in SRF for about 26 years. Here is this individual who is the focal point of Western history, and yet a huge block of time in the life of this individual, there's absolute silence in the Gospels about that. We have the beautiful story of his birth and visit of the three wise men, and then a little account of him with his parents visiting the temple in Jerusalem. Takes him up to about the time when he was 12, 13, just a young man. And then there's a curtain of silence that just comes down, boom, and nothing for 18 years. We have the story in the Gospel shortly after the birth of Jesus where the Gospel describes the visit of the wise men of the East, who came to honor the birth of the Christ, the birth of Jesus, with gold and frankincense and myrrh. And again, the Gospel is very sketchy about who these individuals were and where they came from. There's no mention of where they came from. There's just this word that Magi, meaning wise men from the East. Now, Paramahansa Yogananda said that actually those three wise men were great sages, great rishis who had traveled from India. From the word itself, magus, they were some kind of astrologers from the East. The fact that they were fascinated by a star in the story, it seems to be the way Matthew wants to portray them, that they are astrologers. Exactly where they come from, he does not tell us, and I don't think we can know that. Paramahansa Yogananda said that Jesus himself, when he got to be about 12 or 13 years old, joined up with one of the common trade caravans that were constantly going back and forth from Palestine and traveled to India, where he spent many years both in India and also in Nepal and Tibet, responding, you might say, to that connection that was established between him and these great sages of India at the time of his birth. There has been a lot of speculations where they come from. The name Magi and the original depictions of them in the art of the catacombs from the 3rd century depict them as Persian Mitra priests, Zarathustrians. And indeed Zarathustra, the great Persian prophet of the 6th century BC, predicted the coming of the Messiah, and they expected him. Jesus was born to a Jewish family. His teachers were Jewish. His practice was Jewish. His home was far more reliably kosher than that of 98% of American Jews today. Everything else about the story, Judaism really does not have an opinion. The Jews were expecting in the time of Jesus a Messiah, not necessarily a prophet. The Messiah was one who was going to, as I said, lead the battles, bring the oppression to an end, return Jews from exile, reestablish Jewish monarchy, and then gradually bring the world around, not to a Jewish message, but to a monotheistic message that would usher in an era of peace.
Everyone now seems to know something about the Dead Sea Scrolls. But of all the mysterious writings, for me the most exciting was the document now shrouded in many legends, a document supposedly hidden away at the Himas Buddhist monastery in the Himalayan mountains, which may fill in the details of the missing years of Jesus. Nicholas Notovich's book is called The Unknown Life of Jesus the Christ, and that book tells the story of how he was thrown from his horse in 1887 and his leg was broken, and he was recuperating for a number of weeks at the Himaskompa monastery. He became friends with the monks there, and they volunteered to show him the document, The Life of Saint Isa, the Best of the Sons of Men. Isa is the name that is used by the people of India and also by many Muslim people. They refer to Jesus as Isa. When Isa had attained the age of 13, when an Israelite should take a wife, the house in which his parents dwelt and earned their livelihood in modest labor became a meeting place for the rich and noble, who desired to gain for a son-in-law the young Isa, already celebrated for his edifying discourses in the name of the Almighty. It was then that Isa clandestinely left his father's house, went out of Jerusalem, and, in company with some merchants, traveled toward Sind, that he might perfect himself in the divine word and study the laws of the great Buddhas. In the course of his 14th year, young Isa, blessed by God, journeyed beyond the Sind and settled among the Aryas in the beloved country of God. The fame of his name spread along the northern Sind. When he passed through the country of the 5 rivers and the Rajputan, the worshippers of the god Jain begged him to remain in their midst. But he left the admirers of Jain and visited Jagannath in the province of Orissa, and where he received a joyous welcome from the white priests of Brahma. And that document gives specific details about young Jesus in India. For example, the Jagannath temple at Puri, and that young Jesus was a student there. And of course there was a great effort to essentially debunk it and to say that he had fabricated it, that he had made it all up, and there was no possible way that these manuscripts could exist. It was a forgery. They have thrown everything they can think of at me to try to invalidate the authenticity of my documents. But the main attack is against my honor as a writer. One of the main attackers of Notovich's book was Dr. Max Muller of Oxford University in England, a noted Orientalist and a professor of modern languages. Mr. Max Muller is a skeptic who attempted to demolish me. He claimed that Notovich had never gone to Himas Monastery and that Notovich had never examined such an ancient document. And Notovich turned up the heat by telling how that he had talked privately with a cardinal, and that the cardinal had told him that the Vatican has numerous documents about Jesus in India, and the Vatican knows all about Jesus in India. The debunkers pressed Notovich, what is the name of the cardinal? Notovich would not reveal that source because he had promised the anonymity of that cardinal. And so the debunkers attacked him even more. And they said that was further proof that the whole thing was a lie. He further criticized me because I refused to name the cardinal of the Roman Catholic Church who spoke to me in confidence about this matter. But I state here and now that I have learned from that cardinal the secret life of Jesus Christ is no novelty to the Catholic Church, that the Vatican Library possesses 63 documents in various Oriental languages referring to this matter, which have been brought to Rome by missionaries from India, China, and Arabia. I think the debunkers were feeling that because Notovich was a Russian-born Jew who had converted to Christianity, that Notovich may have concocted the story for his own means. The evidence that I found is that Jesus studied with both Buddhists and also with Hindus in India, and that Jesus respected the teachings of both Buddhists and Hindus. So I think there's a significant lesson there about tolerance for all of us, that I think as we find out the truth about the life of Jesus and his studies in India,
I think that we find that Jesus found value and wisdom in other religions. That this is an enormous item in India. These traditions and legends have not permeated Western culture at all. I'm not familiar with them. Nobody talks about them in theological circles. All of what we would talk about, especially in terms of travel, would be pure speculation based purely on legend. And the reason why Gospels don't tell us about the hidden years of Jesus is because they did not consider the particular activities of those years as significant. As a Roman Catholic, from a theological point of view and the point of view of my faith, I have no problem with our Lord going anywhere between 12 and 27, because why shouldn't he? We know that the Gospels are not complete biographies, and even St. John pointed out that by many things he did not tell them, but all books in the world would not be enough to put in everything which happened during the lifetime of our Lord on earth. So theologically, no problem. It could be true. It doesn't change my faith. It would turn out to be true. But to believe anything as a part of history, I have to see and I have to investigate the evidence. Another piece in the puzzle, another piece, the next part of the story about this evidence of Jesus being in India. And that came from, interestingly, from another Russian traveler, another Russian explorer, Nicholas Roerich. The Roerichs had a lot of influence in that people paid attention to what they said and did. In 1926, they were trumpeting the discovery of this document. Nicholas Roerich had an extremely productive career. He didn't leave Russia until his mid-40s, so he was already middle-aged and had produced a large body of work, and he was head of the largest art school in Russia. The entire story of the famous manuscript at Hemus Monastery, in 1926, they sent reports back to their group in New York, these manuscripts, that Jesus went to India to study Eastern teachings, and maybe Buddhist teachings mainly, which were already a few hundred years old, maybe 500 years old, and absorbed a lot of Buddhist thinking into his own thinking, which resulted ultimately in Christianity in a different form. The life of Saint Isa, Jesus criticized the caste system. He criticized the Brahmins for exalting themselves. And at one point, Jesus irritated the priestly caste so much that they hired an assassin to try to kill him. So it seems Jesus did step on some toes within the Hindu community 2,000 years ago. And Jesus fled and went northward up toward a place that is called Kapilavastu, the birthplace of Gautama Siddhartha, the Buddha. And then later went further north up into Tibet, into Lhasa. My source for this is Notovich and his translation of the Life of St. Isa document. The document may not really be 2,000 years old. We realize that it may be something more modern. We do not know right now about the facts of its true history, and that's something that we want to go and investigate firsthand. At the airport at Ladakh in northwestern India, it's high up in the Himalayas, the highest airport in the world. It's amazing that the monks there can live and function as high as the elevation is.
जो उसका इतिहास है इस तरह का किताबों में मैगजीनों में लिखा है और इन जन श्रुति में भी है। दूसरा हमारे यहाँ किताबें हैं, जो जितना भी किताबें हैं उसका कैटलॉग अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ ये नहीं कह सकता है कि यहाँ नहीं है, कि हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश कहिए या जो भी कहिए, हमारा जो है यहाँ का है तो जो है लामा है, रिम्पोची जी है, वो बचपन से ही तिब्बत चले गए थे, तो उसके बाद वो लौटे नहीं हैं 40-50 साल तक। तो जैसे कि तैसे जितना भी मनुस्क्रिप्ट है, जितना भी लिपि है, लिपिवाद है, जितना भी यहाँ ग्रंथ हैं वो ऐसे पड़े हुए हैं। The lamas were not allowed to open the archives, which are just bound with strings, but the head lama had given the orders that they were sealed and should not be opened until he returned. कुछ रिसर्चर ऐसा होता है कि दलाई लामा जी से मिला है। दलाई लामा जी ने भी बोला है, कहीं की तिब्बत में भी, कहीं लाइब्रेरी में मैंने इस विषय में, इस सब्जेक्ट में कुछ देखा था बचपन में। इस तरह से मतलब, लेकिन खुद दलाई लामा खुद नहीं कहते। खुद हमें मालूम नहीं, मैं तो नहीं मिला। एक रिसर्चर था अमेरिका का, जो है मूल भारतीय था, वो अमेरिका में रहते हैं। उसका मोहम्मद क्या था, कुछ था उसका, मेरे पास सारी चीज़ डॉक्यूमेंट क्या है चिट्ठी है। वो कहते हैं कि वो धर्मशाला में दलाई लामा जी मिले थे। तो दलाई लामा जी भी ये स्टेटमेंट कहते हैं कि कभी बचपन में मैंने भी, ये लासा में एक लाइब्रेरी है, लासे जोलपार नाम का, वहाँ कहते हैं वहाँ हमने देखे थे। तब कभी हमें भी लगते हैं कि कई संभव भी हो सकते हैं। I have great faith in divine order eventually. And so I came here to Dharamsala, and I have the hopes of getting an appointment to interview His Holiness the Dalai Lama. Even though I'm someone he's never heard of, somebody from Texas, they tell me that he'll be back in a couple of days and it will be his 70th birthday, and I'm hoping the sun will shine on His Holiness and also on our research. His appointment book was pretty full, but what should I expect? If I dropped in at the Vatican and tried to see the Pope, his schedule would have probably been pretty full too. Finally, I learned in a communication from his office that the Dalai Lama says he does not know of the existence of ancient Buddhist documents that tell of Jesus in India. That in fact, he first learned about these questions when he was asked the question by others, and so even he cannot confirm today that Nicholas Notovich and the others really saw and translated those ancient Buddhist accounts of Saint Isa or Jesus in India. Of course, as a historian, you want to know what happened, but we have no reason to believe that he really was in India. Most probably he lived in Nazareth and they learned carpentry, and at the same time prepared through prayer, through meditation, through contemplation, through what we call the Nazareth. The Nazareth was a complete dedication of your life to God, and it included that you were not allowed to touch your beard or your hair with a scissor, and you lived as a celibate. That's why Jesus, even when he started preaching around 30, was not married. He did not have to go to India to learn this, but he could learn it among his fellow Jews. Jesus was. Então nós vimos o vídeo aqui e nós presenciamos que o Dalai Lama, que é um dos maiores, já ganhou até o Prêmio Nobel da Paz, um dos maiores propagador do budismo, ele disse que essa história de que Jesus esteve lá no Tibete para aprender o budismo, ele desconhece. O Dalai Lama com certeza leu aqueles livros que estão lá guardados e ele diz que não viu nada se referindo a Jesus Cristo. Mas nós vemos que há um grupo que jura de pé juntos de que isso aconteceu. Então, queridos, há uma contradição aí. Alguém não está conseguindo encaixar. Agora, eu não tenho nenhuma dificuldade em acreditar que Jesus foi à Índia.
Ele talvez até tenha ido. Só que eu estranho Jesus fugir da presença dos pais. Até porque ele era o primogênito de Maria e pelas tradições, o filho homem, o primeiro filho homem é responsável pela casa na morte do pai. Então eu acho muito estranho Jesus ter essa insensibilidade e fugir, sendo ele conhecedor das leis, até porque nós já tivemos estudo a respeito disso, e Jesus estava no próprio templo de Jerusalém falando aos doutores da lei com sabedoria. Então ele conhecia muito bem as leis. Uma outra coisa que me traz dificuldade é que não tem nenhum livro que aponte isso. Nenhum livro na Bíblia, nenhuma profecia dizendo que ele iria à Índia, e nem tampouco nenhum dos seus seguidores, dos seus discípulos, ter dito alguma palavra a respeito disso. Nós sabemos que, infelizmente, muitos livros que deveriam estar na Bíblia não foram. Mas, como eu sempre digo, eu acho que a primazia para nós entendermos a salvação e o amor de Deus foi colocada na Bíblia. Deus não deixou que o homem corrompesse essa informação. Ainda que ele corrompesse qualquer outro tipo de informação. Mas a principal informação, que é a informação que dá liberdade, vida eterna, salvação a toda a humanidade, Deus não permitiu que essa informação fosse corrompida. Porém, se Jesus foi à Índia, e que nós não temos isso, nenhum livro histórico, não é só a Bíblia, mas nenhuma base histórica para isso, a não ser essas informações que esses indianos trazem, e não somente sustenta a religião hinduísta, mas sustenta também alguns pensadores do budismo, nós não podemos concordar. Mas mesmo assim, digamos que Jesus tenha ido. Vamos pensar desse jeito, que a gente tem que ter mente aberta para essas coisas. A gente não pode somente impor a nossa verdade, mas a gente também tem que questionar, porque em cima do questionamento vem as verdades. Digamos que Jesus tenha ido para a Índia. Então, infelizmente, ele era um menino rebelde. Aquela palavra de honrar pai e mãe já cai por terra, que está nos mandamentos que ele mesmo diz que nós devemos ensinar. Preste atenção numa outra coisa. Mas Jesus então resolveu ser rebelde e fugiu para a Índia, digamos. Se isso foi verdade, então nós temos que entender que Jesus foi para lá com um propósito, não somente de pregar o reino do Pai aos judeus da Palestina, mas aos irmãos da Palestina que estavam situados na Índia. Não se esqueça que as 12 tribos foram dispersas. Então, talvez Jesus tenha ido lá a fim de pregar essa verdade antes dele sofrer o sacrifício que ele sabia que teria que sofrer lá em Jerusalém. Certo? Mas se isso foi verdade, o porquê Jesus em seus discursos ele não citou isso? O porquê os seus discípulos também não citaram isso, como eu já perguntei? Aí você fala assim, não, mas Jesus não foi lá para pregar, Jesus foi lá para aprender. Então, se Jesus foi para lá para aprender a religião, inclusive o budismo, só tem uma maneira de nós sabermos, mediante a todas essas controvérsias de que não existe nenhuma informação histórica nem na Bíblia, e que esse grupo bate o pé dizendo que é verdade. Nós não temos os pergaminhos que eles dizem ter, mas que nem eles sabem onde puseram. Só tem um jeito de nós descobrirmos se é verdade ou não. Olhando o comportamento de Jesus, olhando as falas de Jesus, olhando os ensinamentos de Jesus. Quando você olha o que uma pessoa ensina, você automaticamente vê o reflexo do local onde ela aprendeu. Então vamos lá, agora eu vou botar uma coluna aqui, nesse lado eu vou botar o que Siddhartha Gautama, o Buda, ensina e o que Jesus, o Cristo,
ensina. E vamos ver se há alguma similaridade. Porque se os ensinamentos forem iguais, a gente pode automaticamente dizer que Jesus foi à Índia e aprendeu tudo lá com o Buda. Vamos lá? A primeira coisa que eu quero trazer a vocês é a diferença e semelhança entre um e outro. Por exemplo, Siddhartha Gautama, o Buda, ele nasceu através de um relacionamento sexual entre seus pais. Jesus Cristo nasceu de um milagre em uma virgem. Não houve relacionamento sexual. A profecia do Siddhartha Gautama dizia que ele seria um homem santo. A profecia sobre Jesus, o Cristo, disse que ele seria o salvador do mundo, da opressão do diabo, o libertador de Israel e seria o mensageiro de Deus a toda a humanidade. Siddhartha Gautama, desde muito cedo, ele já estava envolvido nos prazeres carnais e em todos os outros prazeres do mundo. Teve várias mulheres e se casou com uma. Se tornou santo apenas quando atingiu 29 anos. Jesus, o Cristo, desde muito cedo, cresceu em graça entre os homens e Deus, se entregou ao celibato para se dedicar somente à pregação do reino do Pai. E continuou santo até a sua morte. Em momento algum, Jesus Cristo se envolveu com os prazeres desse mundo. Siddhartha Gautama, o Buda, ele se entregou à vida santa quando ele teve uma crise existencial em um passeio fora do palácio aos 29 anos. Jesus o Cristo se entregou a uma vida santa desde criança, quando ele mesmo diz ao seu pai terreno José que convinha a ele cuidar das coisas do pai dele celestial, que foi para isso que ele foi enviado. Siddhartha Gautama, o Buda, ele fazia meditações a fim de eliminar os constantes conflitos internos e a fim de encontrar resposta para essas dúvidas que o afligia, em saber que o homem é perecível e que um dia todos nós iremos morrer. Jesus fazia suas meditações no reino do Pai e as suas orações a fim de suportar as provações que ele sabia que viria e que era necessário passar. Siddhartha Gautama nunca falou sobre Deus, e a religião budista, ela não cita Deus em sua mensagem. Jesus o Cristo, ele veio dizendo que a missão dele é pregar o Pai e fazer com que todos conheçam o Pai, e que o Pai é o único Deus do qual deve ser adorado. O Pai é o único Deus bom que amou todo mundo ao ponto de dá-lo como sacrifício por toda a humanidade. Siddhartha Gautama não pregava então Deus, mas o discurso de Jesus Cristo era apresentar o próprio Deus Elohim a toda a humanidade. Siddhartha Gautama nunca fez nenhum milagre, nunca ressuscitou nenhum morto. Jesus o Cristo fez muitos milagres e ressuscitou mortos, e é dito que se todas as suas obras fossem escritas, não haveria livros que pudessem comportar tantas informações. Siddhartha Gautama, o Buda, não sabia o que estava fazendo no mundo. Jesus o Cristo
sabia a sua missão e o que ele veio fazer no mundo. Siddhartha Gautama, o Buda, pregava o equilíbrio entre as coisas, o amor ao próximo, a caridade e o desapego das coisas materiais, a fim de alcançar o nirvana ao ponto de parar as sucessivas reencarnações. Jesus o Cristo pregava também o amor ao próximo, a caridade e o desapego às coisas materiais. Mas principalmente Jesus pregava a vida eterna mediante a graça, e não adiantaria, pois pelas nossas obras nós não seríamos salvos. Siddhartha Gautama pregava que a reencarnação, independente do que a pessoa fez aqui, ela iria acontecer. Ela só não aconteceria se o indivíduo alcançasse o nirvana. Siddhartha Gautama não pregava o perdão e dizia que cada ser humano é responsável pelos seus atos e que o perdão não existe, pois a consequência dos atos de cada um se repercutirá na próxima reencarnação. Jesus o Cristo pregava o perdão dos pecados e pregava também a renúncia desses pecados para que o homem, nascendo de novo, pudesse alcançar o favor de Deus e após essa vida de escolha aqui na Terra, nós receberíamos a nossa recompensa das nossas atitudes mediante a salvação que é dada só pela graça de Deus a toda a humanidade. E não é pelas obras. Siddhartha Gautama promete que se o homem exercitar a sua meditação, ele conseguirá adquirir o nirvana e fugir das subsequentes reencarnações que trazem sofrimento aos seres humanos. Jesus o Cristo não promete uma encarnação, mas ele promete um novo lar a todos aqueles que perseverarem até o fim, amando e seguindo o Evangelho da Graça. Siddhartha Gautama chegou ao estado de luz, ao estado de conhecimento. Jesus o Cristo, ele não chegou ao estado de luz. Ele é a própria luz do mundo e ele é a própria verdade. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Siddhartha Gautama, o Buda, morreu como um homem comum, morreu com problemas intestinais. Jesus o Cristo morreu como um criminoso, sendo inocente e amando o mundo. As suas últimas palavras na cruz foi: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Após essa comparação que eu fiz aqui, eu te faço uma pergunta. Jesus realmente foi ao Tibete aprender o budismo? Jesus realmente foi à Índia aprender com os monges o que pregar sobre o reino do Pai dele? Dá para confiar? Ainda que nós não tenhamos fatos históricos, os comportamentos de ambos não batem. Não precisa ser estudado para entender que não há semelhança nos ensinamentos. Então, queridos, aqui a gente observa raríssimas semelhanças entre os ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda, e Jesus, o Cristo. Sendo assim, a gente não pode concordar que Jesus foi à Índia aprender o budismo.
nós não podemos concordar com essa história. Observe que essa história, ela não tem nem base científica, como ela também não tem nem base nos comportamentos de ambos. Jesus, ele veio aqui apresentar o reino de Deus a toda criatura. E no budismo, a gente não vê a apresentação desse Deus e nem tampouco a apresentação desse reino. Deus, no budismo, não existe. Deus, no budismo, é uma palavra vaga. Eles entendem que todos os homens, ao atingir o nirvana, entrará em uma harmonia com toda a criação e que para eles não existe esse Criador único. Mas cada um de nós podemos nos tornar um Criador quando atingimos o entendimento das recusas carnais. No budismo não entende a questão do perdão. E Jesus, ele desde as suas pregações vem falando a respeito do perdão. Jesus, ele vem falando do amor que toda a humanidade deve ter ao Pai. Resumindo, Jesus não foi discípulo de nenhum monge e nunca foi à Índia aprender o budismo. Jesus, em momento algum, nos mostrou mensagens budistas. Então, resumindo, eu quero que vocês saibam que o budismo não fala de Deus. No todo, o budismo ignora o Deus Supremo. E Jesus Cristo disse que veio a esse mundo apresentar esse Deus Supremo, Yahweh, Criador de todas as coisas. Agora uma pergunta. E é por isso que eu quis começar com o budismo. Eu tenho visto muitas pessoas se dizendo ser seguidores de Jesus, mas dizendo que praticam o budismo. O cristão pode ser também budista? O Senhor Jesus, ele disse que nós não podemos servir a dois senhores porque há de desagradar a um. Você agradando a um, você há de desagradar a outro. Então não dá para servir dois senhores. Como um cristão vai ser budista se o budismo não reconhece Deus, o soberano, e o budismo não reconhece o perdão dos pecados, que é a base também do Evangelho de Jesus. Então, se uma pessoa é cristã e também se diz budista, nesse momento ela está desagradando a Jesus Cristo. Porque a base de toda a pregação de Jesus Cristo é o Pai, o Deus soberano, e a base de toda a pregação dele é o perdão dos pecados, que foi derramado na cruz do Calvário através do sacrifício dele. Analise. Nós vimos que há uma grande diferença entre Siddhartha Gautama e Jesus o Cristo. Então, queridos, eu vou finalizar esse vídeo. O próximo vídeo nós vamos falar Jesus no hinduísmo. E vamos ver o que é trazido para prender a nossa atenção e levar muitos incautos a acreditar que a Bíblia foi manipulada ao ponto de esconder certos comportamentos de Jesus. Nós vamos fazer a mesma metodologia que nós fizemos aqui hoje, nós vamos fazer em todos os outros vídeos. Segura, porque o último vídeo eu vou falar sobre cristianismo e você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Por isso que eu estou deixando para falar bem por último. Mas no vídeo de hoje, eu quis trazer a vocês isso não porque eu esteja pregando a religião de alguém. Aqui, a você que é budista,
meus sinceros respeitos, mas eu quero trazer a mensagem do meu Senhor Jesus Cristo a todos os meus irmãos e até mesmo a vocês, mas uma verdade sem máscaras. Porque filosofia, ela é muito boa, mas toda filosofia tem que partir de um princípio verdadeiro, porque senão nós vamos ser sempre envolvidos por fábulas e nós só temos uma única vida para decidirmos em que acreditar. Eu desejo que todos vocês entendam que eu vou falar de todas essas religiões respeitosamente, e eu peço que vocês respeitem também nos comentários, porque independente da verdade que nós acreditamos, Jesus Cristo veio a esse mundo nos tirar do sistema que nos aprisionava. Mas Jesus Cristo sempre respeitou o próximo. Então nós devemos respeitar a todos, independente das suas crenças. Medite bem antes de comentar e ore por mim, para que Deus me dê sabedoria para eu trazer o outro estudo com riquezas de detalhe, para que você também não seja mais enganado pelo sistema. Mas saiba que Jesus não veio trazer uma religião. Jesus Cristo não é uma religião. Também não é uma filosofia de vida. Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne. E é o único caminho que nos leva a Deus. E nós vamos aprender muito mais dele no último vídeo, que aí sim eu vou englobar quem é Jesus Cristo. E no último vídeo dessa série eu vou apresentar que ele dá a resposta a essa crise existencial que Siddhartha Gautama teve quando estava vivo. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, não somente a você, mas toda a sua família. Amém.